E aí, pessoal, conectados? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ciborgues da Indústria. Meu nome é Marcel. Eu sou o Bruno e hoje a gente está com um episódio imperdível com um convidado para lá de especial. Bora lá? E hoje a gente está com dois hosts aqui, além de mim, Marcel, que vocês já conhecem. Estou aqui com o Bruno Bortolato. A gente vai estar participando aí desse bate-papo com um convidado especial. Como é que estão as coisas aí, Bruno? Bom, gente, aqui tudo bem. Esse período vai ser muito proveitoso para nós conhecermos mais sobre o APS, né? Que muitas empresas e pessoas, enfim, por vezes desconhecem esse termo, então vai ser uma ótima oportunidade da gente disseminar esse conteúdo, já com uma experiência prática que foi muito interessante, a qual eu pude fazer parte também, que foi o projeto da Tigre. É isso aí. Como o Bruno já adiantou, hoje nós temos um convidado mais do que especial, uma pessoa que já é um parceiro há muitos anos, nosso, e com muita experiência em supply chain, que é o Willamy Decena. Tudo bem, Willamy? Como é que vão as coisas? Tudo ótimo, Marcel. Obrigado aí à equipe da ANEEL, aí, os Ciborgues da Indústria pelo convite. É um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco da jornada da Tigre, um pouco do meu conhecimento, né? E como é que foi essa transformação, né, no nosso processo de PCP. E espero estar colaborando aí com vocês e com todo mundo que está ouvindo esse conteúdo. Pô, com certeza, vai ser muito legal, muito interessante para todo mundo. Mas assim, começando, né, o pessoal deve estar querendo saber quem que é o Willamy, né? Eu vou te chamar de Will daqui para frente, né, que a gente já já é parceiro aí de longa data. Will, conta aí um pouquinho mais sobre ti, a tua história, né, a carreira, teus hobbies. Quem que é o Will? Vamos lá, eu sou formado em engenharia de produção, pós-graduado em desenvolvimento gerencial e gestão de pessoas. Duas vertentes bem diferentes, né? Acho que ao longo da minha carreira eu vi que eu era um cara muito técnico e precisava começar a trabalhar com pessoas, então acabei buscando isso. Eu iniciei minha carreira fornecendo serviços para a indústria automobilística, né? Então minha formação aí dentro da indústria foi na automobilística e aí eu migrei em diversas áreas ao longo da minha carreira, principalmente nas áreas de planejamento aí, vamos falar de fábrica, de S&OP, de materiais, enfim, projeção de longo prazo. E eu fui pulando de cadeira em cadeira até que cheguei na área de projetos, né, principalmente projetos de supply, e acabei não voltando mais, acabei vindo parar na área de TI, e hoje eu sou o que a gente chama aqui dentro da Tigre de IT Business Partner da frente de Supply Chain. Então, é um baita desafio aí. Tem que estar estudando o tempo inteiro, se atualizando, sabendo o que está acontecendo nesse mundo maluco de supply, para poder estar fornecendo tecnologia para a Tigre, né? E o Will, fora desse ambiente de trabalho, é um cara que gosta de ficar um pouco estagnado, adora ver um filme, uma série, ama cozinhar, ama receber amigos, pena que nesse momento aí que estamos vivendo não é possível fazer isso, é só nas lives, né, pessoal? Mas fora disso, eu sou um cara muito ativo, eu gosto muito de esporte, sempre me movimentando. Então, sou uma pessoa normal que está sempre buscando o novo também. Cara, conta um pouquinho sobre a Tigre, né? Hoje já faz alguns anos, né, que você está na Tigre. Você quer comentar um pouquinho sobre só um overview, né, de produtos, né, mercado, né, um pouquinho sobre a Tigre em si, para o pessoal claro, eu acho que a maioria já conhece, né, mas para o pessoal entender um pouquinho a estrutura. Eu costumo dizer que a Tigre é uma senhora que está aprendendo a mexer no smartphone, né? Está se reinventando o tempo inteiro. Nossa empresa ela tem matriz em Joinville, nasceu aqui em Joinville, né? E está espalhada aí pela América, principalmente com fábricas na América Latina. Nós estamos presentes em mais de 30 países aí com nosso portfólio.
Para que todos entendam, por mês aí a gente atende mais de 30 mil clientes só no Brasil, com mais de 15 mil ordens. E a nossa complexidade de cadeia, só no Brasil compete aí mais de 5 mil SKUs, quando a gente desdobra isso em DFUs, viram 20 mil produtos diferentes, que são transferidos entre fábricas de toda a América. Então, imagina que, logisticamente falando, isso é um desafio. E hoje, o nosso APS ele funciona principalmente nas unidades do Brasil, a gente está muito para as unidades internacional. Então, no Brasil, hoje são cerca de 350 recursos produtivos sequenciados pelo APS. E a Tigre tem investido constantemente em tecnologia para supply, né? A gente tem uma jornada, tem um roadmap aí a se concretizar. E a gente não para, né? A gente está buscando algo além aí para poder implementar os nossos processos. Então, isso é um pouquinho da Tigre aí, da história dela com o supplier. Bom, Will, diante desse cenário, digamos, muito complexo, né, porque a gente tem muitos SKUs aí dentro da Tigre, diversos processos produtivos também, como era o cenário antes, né? O que levou vocês a buscar uma solução como OPS para auxiliá-los no planejamento e na programação da produção? Quando você tem várias fábricas, a gente veio de uma situação, né, numa troca de ERP. Então, quem já passou por isso sabe que é difícil, não é fácil. Você tem muito dado sendo novo, sendo implantado, porque exigia muito mais características. E com isso aumentou a complexidade do formato de planejamento. Então, a primeira iniciativa rápida que uma companhia do tamanho da Tigre toma nós já tínhamos o PCP na fábrica, vamos aumentar esse PCP na fábrica. Só que o que acontece? Quando você tem um processo descentralizado, você tende a deixar cada programador fazer as coisas como ele acha que é certo para fazer o melhor atendimento do cliente. E aí eu acho que a gente começou a se perder um pouco, né? E a gente teve a necessidade de criar regras de negócio para planejamento de fábrica. Para quem eu não comentei, mas para quem não conhece a Tigre, a gente trabalha com diversos processos produtivos. E esses processos produtivos exigem características diferentes, regras diferentes de programação e de atendimento, com times, com pessoas, com quantidade de recursos secundários, que a gente chama de moldes ou cabeçotes. E não é só o equipamento em si. Então, quando você une tudo isso com um novo RP, você tende a perder um pouco de conhecimento. Então, a Tigre chegou num momento que ela tinha que, o que eu chamo de tirar o mato alto, né? Como é que a gente começa a enxergar o problema na causa raiz? Mas a gente estava com tanto mato alto, que a gente precisou tomar uma iniciativa. E aí, a nossa escolha foi ir com a ferramenta de APS para poder começar a sequenciar todo mundo de uma mesma maneira. E nesse sentido, a gente conseguiu criar junto um projeto de centralização do PCP. Então, hoje a Tigre ela não tem programadores de fábrica na ponta, do lado das suas fábricas. Isso é feito tudo pelo administrativo e eles seguem uma sequência de ordem de produção que é pré-acordada, validada com eles. Então, isso exige uma dinâmica diferente. Então, isso foi um pouco dos nossos desafios. Perfeito, perfeito. Até inclusive, dentro dessa ótica, eu acredito que você comentou brevemente antes, mas esse PCP centralizado, ele faz a programação de quantas plantas e de que tipo de processo produtivo? Hoje, quando a gente olha a Tigre, olhar global, a gente ainda não tem o PCP todo centralizado. Quando eu falo centralizado, a gente tem no Brasil, né? A gente está no processo de fazer essa migração para as unidades fora do Brasil. Porém, a gente tem hoje a unidade de Rio Claro, Escada, Manaus e Joinville de forma centralizada. Quando a gente olha o processo, a gente tem rotomoldagem, extrusão, injeção e conexão especial. Então, esses processos competem os 350 recursos que eu comentei com você, e são sequenciados semanalmente através de planos semanais. Então, toda semana a gente mudou algumas diretrizes do nosso formato de planejamento, tanto mensal como dia, como semana, para poder entrar nessas condições, né? O que assim, as indústrias costumam ter é um planejamento diário, né? E isso no modelo centralizado fica um pouco mais difícil porque você tem que ter muita gente olhando isso. Então a gente tomou a iniciativa de fazer planejamentos semanais para poder fazer esses processos acontecerem. Então é mais ou menos esse formato.
E apesar de muito da produção ser realizada contra estoque, existem também, né, situações em que tem pedido sobre itens que não se tem estoque, que se produz, né, especificamente para eles. E isso também aumenta a complexidade de planejamento, de programação, né? Sim, aumenta bastante, Marcel. Esse é um bom ponto. Aqui a gente trabalha com três formatos, né, que a gente chama o Make to Stock, a gente produz para estoque, o Make to Order, a gente faz mediante uma ordem de venda, e o Assembly to Order, a gente deixa kits prontos para quando entrar uma ordem a gente faz a montagem, né? E esse é o desafio. E, putz, se eu lembrar no passado, a gente fazia um plano mensal, perseguia esse plano mensal e trabalhava basicamente por estoque e fazia acontecer o MTO conforme entrava as ordens. Então, vamos lá, com o bom português, vivia correndo atrás do rabo. Então, foi necessário mudar o formato de planejamento. É um pouco, vamos dizer assim, rígido, e é difícil implementar essa cultura porque o cara do PCP, ele tem aquela frequência assim, entrou uma ordem, vira a máquina, vamos fazer o setup, faz acontecer, coloca agora porque o cliente precisa. Então, quando você entra para um planejamento semanal, você tem que ter previsibilidade, você tem que trabalhar melhor a sua demanda. Pô, se não entrou essa semana, o teu prazo de atendimento tem que ser alongado para poder... Eu sempre costumo dizer que se você liga numa pizzaria e ele te fala que vai te entregar em 40 minutos, e te entrega em 30 minutos, cara, não tem cliente que reclama. Agora, você fala em 40 minutos e entrega em 1 hora e meia, você vai voltar a comprar? Não vai. Então, a gente costuma dizer que quando não está no plano da semana, a gente tem essa frequência de atualização, de revisão da nossa previsibilidade, monitora os níveis de estoque, a ordem não entrou ali, a gente alonga prazo. E aí você tem que trabalhar muito forte com a administração de vendas para setar essa expectativa no cliente e dizer, olha, cliente, eu entendo que o seu processo é urgente, mas não adianta eu te prometer que eu vou te entregar amanhã, porque eu não tenho esse produto, eu vou precisar de pelo menos 10 dias para produzir. Porque ele não entrou no plano dessa semana, ele vai entrar no próximo, e aí eu te entrego. Mas o transit time, obviamente, e tudo mais, né? Mas é assim, sendo um pouco lúdico, é nesse formato que a coisa tem que acontecer, né? Então, essa cultura, ela precisou ser implementada para que o APS funcionasse de maneira correta e que pudesse ser um processo centralizado. Bom, Willam, então nessa linha que tu vem falando, se tu puder explicar para nós assim, quais pessoas e quais áreas que se envolveram nesse projeto de APS, para o pessoal ter um panorama geral, que muitas vezes não é só o PCP, né? Tem que ter várias mãos, né, em conjunto trabalhando nisso. Se tu puder explicar como foi a tua experiência na Tigre de projeto em relação às pessoas. Às vezes as pessoas, quando olham para programação de fábrica, PCP, entendem que o software é só da área, né? E aí eu estou saindo um pouco do ambiente de projeto de APS, eu estou falando de qualquer projeto que você vai fazer dentro de uma companhia, ele tem que... Eu costumo dizer que não adianta você pavimentar o caminho das vacas, vai sair torto, né? Você tem que reinventar as coisas. E aí é legal quando um processo ele vamos dizer assim, sai de cima e vem para baixo. Todo mundo compra. E quando nós botamos esse projeto, você entende que descentralizar o PCP não está só na mão do PCP, né? Imagina como é que você dá um choque na fábrica e diz assim, olha, se quebrar uma máquina, você não vai ter um programador aqui para abrir uma ordem. Então, tem uma mudança cultural que precisa ser comprada pela empresa como um todo. E no nosso projeto, nós envolvemos desde o time de engenharia, time de fábrica, mas bem chão de fábrica mesmo, gestão, corporativo, time de materiais. Então, a gente teve que ter uma indicação de diversas áreas e representantes de diversas áreas para poder fazer a coisa acontecer. Então, se eu pudesse dar um conselho quem está ouvindo o nosso vídeo aqui, não adianta você fazer um projeto sozinho, de uma única só área. Projetos têm que ser feitos para toda a companhia. Todo mundo tem que entender a necessidade, aonde queremos chegar e comprar a ideia junto. É difícil você mudar a cultura, é mais fácil você ligar um software. Então, ao longo do nosso projeto, a gente fez muito isso. Comunicação, conversa, trazer o pessoal para o time de projeto, falar, senta aqui, deixa eu te explicar o que a gente vai fazer. Entendi a ótica dele, as dores, por que ele não estava aceitando aquilo, trabalhava nisso. Então, a gente teve momentos de técnicos de injeção
estarem numa sala junto com desenvolvedores validando solução no ambiente de teste, para poder fazer assim: "Olha, tá vendo? O que você está pensando eu consigo fazer aqui dentro. Só que você tem que me dizer quais são os dados, quais são as regras, para que eu possa imputar isso no sistema. E se essas regras mudarem, eu preciso ser comunicado". Então, você começa a criar um processo que ele é da companhia, não é do PCP. Perfeito. E nessa linha, então, você já percebeu que vocês tinham um certo grau de maturidade antes de iniciar o projeto, ou essa maturidade foi vindo aos poucos ao longo do projeto? É aí que é o engano, assim, eu costumo pensar que a gente nunca tem a maturidade necessária. Se você esperar ter essa maturidade, você não vai fazer o projeto, concorda? O que a gente precisava no momento era um carro. É bem o conceito do ágil, apesar de, assim, ágil estar voltado bem para tempo de implementação, mas se você analisar o conceito na ótica de necessidade, a gente não precisava de um carro, a gente precisava de um skate. Então, você vai implementando e você vai moldando o teu processo, as pessoas, e vai acrescentando mais coisas. Então, a gente não tinha tudo isso pronto, principalmente a questão de dados. Nossos roteiros eram desatualizados, então você imagina assim que o Preactor, o APS, qualquer outra ferramenta, ela é uma máquina de carne moída. Se você botar dado ruim, vai sair uma programação ruim. Então a gente percebeu isso quando ligou a primeira vez, falou, nossa, não reflete nada da realidade. Sim, mas esses são os dados que vocês programavam até ontem. Mas não vai funcionar. Então a gente teve que revisar dados, a gente teve que chamar time de engenharia e falar, não dá mais para ver assim, vai ter que ter uma revisão constante aqui, vamos ter que criar matriz setup, vamos ter que criar troca por cor, por bitola. Então, assim, é um processo que às vezes demora muito mais você fazer essa construção de mindset, de criar essa cultura, criar os insights de dados, do que propriamente ligar o sistema. Então, Bruno, não estava nada pronto. Foi bem assim difícil no começo, mas eu costumo dizer que esses processos requerem inovação. Inovação requer estamina. É 99% estamina e 1% é um abraço, né? Porque é natural que dentro da companhia tentem matar essa iniciativa. Ah, porque não vai dar certo, porque é muito roteiro para revisar, porque fulano de tal não consegue fazer isso, porque eu não tenho pessoas para aquilo. E você tem que dar contorno o tempo inteiro. Não, vamos lá, então alonga aqui, puxa ali, entende? Porque é natural o corpo ali, o corpo, a companhia achar que isso é uma bactéria, quando na realidade é um antibiótico, né? Perfeito, então. E além dessa questão dos dados, o que mais que tu viu como dificuldade assim no projeto como um todo? Quais foram os piores calos, as piores pedras no sapato durante essa jornada de implantação? Falei um pouco, mas eu ressalto, é mudança de cultura. Esse foi o pior de todos. É difícil mudar mindset. O segundo é não ter as regras claras. Quando você faz um projeto desse porte, dessa magnitude, você descobre assim, nossa, eu não sabia como funcionava cada unidade, eu não sabia como criar um processo único. Eu achava que era único, mas não era. Então, você definir isso é um pouco difícil. Isso deu bastante trabalho, porque requer muito alinhamento, requer muita conversa, requer você sair fora da caixa. E se você não está disposto a se reinventar como empresa, você não está disposto a recriar os seus processos, tirar a burocracia de lado, porque a burocracia ela vai sendo acrescentada ao longo do tempo para criar pokayokis, né? Travas para que aquele processo não saia fora. E quando você traz para uma ferramenta dessa, você já tem um Pukayoke, porque o sistema foi desenhado para aquilo. Então, ele não vai sair daquele caminho se você desenhar muito bem ele. Então, criar essas regras sistêmicas que atendessem todo mundo foi um grande desafio. Muito legal, Will. É, bem complicado, né? A gente costuma dizer que as próprias implantações de APS, elas fazem com que essa visão de cadastros, né, que na prática ninguém nunca está preparado, vindo à tona, é como se a gente estivesse tirando a sujeira de debaixo do tapete, mas enxergando ela e achando maneiras, né, de trabalhar e de resolver esses problemas, né? Às vezes, se a gente simplesmente espera, né, a gente não vai estar enxergando, né, esses problemas na nossa frente, né? Imagino que esse é um dos fatores aí, né, mais críticos do projeto também, né? Bom, a gente sabe que além do APS, né, isso fazia parte de um projeto e de iniciativas maiores, né, de uma jornada de supply chain mesmo, como você estava comentando.
Você gostaria de comentar um pouquinho sobre outras iniciativas, frentes que foram levadas para melhorar também os processos, tanto de PPCP, mas no supply chain como um todo? Eu acho que aí, aqui na Tigre, a gente tem o que a gente chama de roadmap tecnológico. Então, eu como IT Business Partner, sou responsável por criar esse roadmap e fazer com que ele seja factível, né? Então, estou sempre olhando para o mercado. Na época eu não era o IT dessa área, né? O BP dessa área, mas a Tigre sempre teve essa jornada bem definida, né? A gente cria trilhas aí, caminhos que a gente quer seguir e a gente sai executando. Então, ao longo desses anos, nós mexemos no nosso formato na qual trabalhávamos com fornecedores. Então, a gente mexeu nos nossos follow-ups, a gente tem hoje follow-ups recorrentes, a gente só programa se tem material dentro de casa, a gente mexe em processos, mexe em tecnologia. Recentemente instalamos tecnologia para previsão de demanda. Então, mudamos o nosso processo de S&OP como um todo, criamos um processo colaborativo. Depois do Preactor, a gente fez um processo que a gente chama de gestão de atendimento. Então, a gente tem um time hoje só sequenciando, tem um time só gerando planos semanais e fazendo previsibilidade para 8 semanas. Então, projetando estoque, vendo onde vai ter ruptura, tomando decisões com antecedência. Então, tem um time só olhando para o planejamento mensal, que é o nosso time de S&OP, da mesma forma fazendo análise de capacidade, verificando, putz, eu não consigo produzir esse material aqui, mas tem uma disponibilidade para produzir não em Joinville, produzir em Rio Claro e trazer para Joinville, vamos mudar o processo de transferência, envolver logística. Nós evoluímos nos nossos processos de CD. Para você ter uma ideia, hoje a gente está colocando celulares como coletores de dados para dar mobilidade para os operadores de picking. E com isso, por exemplo, rastrear a produtividade por geoposicionamento dentro do CD, verificar onde estão as melhorias do nosso estoque. Então, a Tigre ela tem essa disponibilidade de investir em diversas áreas, né? E a gente está sempre buscando algo para poder implementar os nossos projetos. A gente está longe do ideal, talvez tem empresas que estão muito mais adiantes, né? Mas a gente tem esse processo de inovação vivo no nosso DNA. Se você parar para pensar um pouco na história da Tigre, ela nasceu da inovação, né? Nós fomos pioneiros na canalização de água, né? Criar tubos e conexões. Então, aqui dentro é muito forte esse processo de inovação. Poderia ser, ainda tem muito a desenvolver, obviamente, mas a gente sempre busca melhorar os nossos processos, as nossas tecnologias. Bom, Will, muito obrigado pelo relato, mas e diante de todas essas mudanças, não houveram resistências internas, culturais? Se tu puder falar, explicar pra gente como vocês lidaram com isso, vai ser muito bom aqui pra gente entender essa questão. É difícil não ter resistência. Quando você mexe no queijo do outro, mexe no processo que está tão bonitinho ali, né? No papel parece que ele funciona tanto, não tem dores. Quando você olha um pouquinho de cima, você começa a enxergar que tem deficiências, né? Eu costumo conversar com muitas indústrias, participar de muitos eventos para poder sempre estar enxergando o novo, né? E trazer tecnologia para dentro de casa, tanto dentro como fora do país, eu estou buscando isso. E quando você chega para um stakeholder, que é o dono da área, fala, olha, o que você faz é bacana, mas dá para fazer melhor. Você sempre ouve aquele ditado popular, né? Time que tá ganhando não se mexe. Cara, beleza, você tá ganhando 2-0, por que a gente não pode dar uma goleada de 7-1? Então, assim, é difícil isso. Mudar mindset é uma coisa bem difícil, Bruno. E, assim, não envolve só conhecimento. Você tem que ter empatia, você tem que conhecer a área, tem que conhecer as dores do negócio, tem que mirar no resultado maior. Quem que é o teu resultado maior? É o teu cliente? O teu cliente está satisfeito com o nível de atendimento, com o formato na qual você está fazendo as coisas para ele? Vai para fora de casa, olha de outra ótica, sai fora da caixa. Então, isso é a parte mais difícil, tá, Bruno? Isso é o complexo de você tentar fazer redesenho de processo. E uma área que tem demandado muito é a área de supply. Nós estamos todos vivendo num momento onde o consumidor ele não vai mais até a loja. O consumidor tem acesso à internet. Se a gente pensar uma década atrás, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha todo mundo com internet nos seus celulares. Hoje, se você entra numa loja, você vai no Google, coloca o material que você está vendo, olha o preço e fala assim, não, cara, não vou pagar, não vou comprar aqui, está muito caro. Ó. No e-commerce eu consigo comprar tanto. Aí quando você vira para supply, o cara também tem outra necessidade. Ele não quer mais demorar 10 dias para receber na casa dele.
Ele quer ser muito mais rápido. E outra, ele não quer pagar caro por isso. Como é que você otimiza seus custos de frete e entrega na mesma qualidade e velocidade para ele? Então, assim, o perfil do nosso consumidor, o perfil do público todo, principalmente com a pandemia, isso mudou. Então, esse processo a gente tem que trazer para dentro da cultura da empresa. Entendeu? Assim, gente, não dá mais para fazer do mesmo jeito. A gente tem que se reinventar o tempo todo. Então, tu imagina companhias que não estavam prontas para levar todo mundo para home office. Como é que foi o processo agora? Então, não se encaixa só em supply, você tem que pensar sempre lá na frente. E se acontecer? Como é que a gente faz? Então, a gente sempre busca isso. Legal, legal. Até um pouco nessa linha de jornada, né? E pegando a referência que você comentou de que inicialmente vocês não precisavam necessariamente de um carro, mas sim de um skate para chegar lá, né? É, Todos esses projetos, não só o APS, mas outras iniciativas também, né, que vocês tiveram, são caminhos, né, que têm uma duração expressiva, né? Mas um dos grandes desafios também é manter a motivação, né? A gente está falando de projetos longos, às vezes se a gente demorar muito para enxergar um resultado na frente, né, ou para colher algo, né, nem que seja subjetivo, né, é difícil manter a motivação, manter o ritmo, né? Teve alguma ação, alguma tanto de mindset, mas quanto de alguma ação específica que vocês tenham feito para dividir, né, as conquistas do projeto, tentar trabalhar numa ótica mais ágil, né, ou manter a motivação, né, das pessoas aí mais a pleno, né, a todo vapor aí, que é complicado isso, né, ao longo de meses, às vezes, manter essa motivação, né? Então, Marcel, e essa é uma briga constante que eu tenho aqui. Acho que todos os BPs da Tigre, que a gente é dividido em segmentos de área de atuação, tem. A gente implementou uma cultura dentro da companhia de projetos autofinanciáveis. Então, a gente tem o que a gente chama de business case. Então, você tem um investimento e você tem um retorno sobre esse investimento. Como é que você paga o projeto? Então, a gente não faz tecnologia por fazer. É o primeiro ponto. Porque é muito legal você chegar, nossa, vou botar aqui um IoT, uma câmerazinha para reconhecer isso aqui. Tá, mas o que que ele vai agregar? O que que ele vai fazer? No final do dia, a gente não vai ser cínico aqui ou agir de hipocrisia. É dinheiro que importa para a companhia, isso não é filantropia. Então, como é que a gente paga isso? Então, no APS ou qualquer outro projeto de supply, e qualquer outra área da companhia, tem que ter um retorno. Isso mantém a motivação da diretoria a continuar investindo naquela área. Porque se você promete assim, putz, eu vou melhorar meus níveis de estoque. Então, a gente tem projeto aqui dentro, da casa de milhões, em tecnologia para supply, que deram redução de estoque aí com mais de 40% dentro do primeiro ano. Então, você imagina você elevar seu nível de atendimento do cliente, ter um motif muito maior, com um estoque menor. Não é fácil fazer isso, mas é tecnologia, é processo que propõe isso, né? Mudar mindset. Então, para manter pessoas motivadas, e aí talvez não são só pessoas, mas manter a companhia investindo, é necessário ter esses alvos, sabe? Ter atrelado alavancas financeiras. Porque quando você fica só no legal, bonito, todo mundo está fazendo, porque é modinha, você não consegue sustentar. A médio prazo, você acaba deixando aquela iniciativa morrer. Quantas vezes a gente entra em indústria e fala assim, a gente implementou no passado, mas ninguém usa, é porque não funciona. Se você está plugado isso direto lá no DRE da sua companhia, falando assim, olha, no final do dia eu vou dar capital de giro, eu vou dar saving, eu vou ter um VPL positivo, cara, aí sim você está no jogo certo. Então, pensa bem, você tem um projeto dentro da companhia hoje, seja ele pequeno, médio ou grande, investir 2.000 ou milhões, você precisa ter um retorno financeiro, porque isso faz com que as pessoas se mantenham motivadas no objetivo. Porque no final do dia, isso paga o salário das pessoas, isso paga prêmios, bônus, isso faz a empresa crescer. Com certeza. Então, realmente enxergar os resultados acaba sendo
um grande ponto aí de motivação, né, mesmo. Não só para o nível executivo, mas também isso acaba se alastrando, né, em toda a empresa, né.